Aleluia. Como a gente está no final do ano, a gente está chegando dia 25, Natal, que fala sobre o nascimento de Cristo. E eu queria falar um pouco sobre Cristo essa noite. Eu creio que Ele vai falar com os nossos corações. Amém? Abra comigo em Isaías 9. Todos acharam? A partir do versículo 1: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulum e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebrantaste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam corroído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar. Pai, nós entregamos, Senhor, este culto em Tuas mãos. Senhor, que nossos corações estejam virados somente para Te glorificar, somente para Te exaltar, Senhor. Que nós possamos estar focados em Tua palavra esta noite. Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações, venha penetrar em nossa mente e venha nos mudar, Senhor. Que nós possamos ser sarados através de Ti. Pai, mais uma vez mais nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Como eu havia falado, eu quero falar um pouco do Messias, de Jesus. O profeta Isaías, ele havia profetizado que uma virgem conceberia um menino com o nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías havia profetizado, muitas passagens de Isaías, ele tem profetizado a vinda do Messias. E como ele havia profetizado, um homem de Deus, quando um profeta ele profetiza, Deus cumpre, porque ele fala diretamente da boca de Deus. E como o profeta Isaías havia profetizado, Deus cumpre. E eis que o Espírito Santo coloca dentro do ventre de Maria Jesus, o Emanuel, o Salvador da humanidade, o Salvador de todo o povo. E quando o Espírito Santo coloca Jesus no ventre de Maria, Jesus, ele começa a ter na gestação de Maria, passa os 9 meses. O rico se fez pobre. Jesus, dono do ouro e da prata, ele se esvaziou de si mesmo para se humilhar para descer à terra conosco, para nos mostrar quem Ele é, como Ele nos ama. E no nascimento de Cristo, Ele nasce numa manjedoura, do lado de gados, do lado de cavalos. Ele se fez pobre por amor a nós. Quando Ele nasce, o Satanás coloca o rei Herodes para perseguir, para querer matar o Cristo, para querer matar o Salvador da humanidade. Mas através de uma revelação divina,
José. Um anjo aparece para José e pede para ele ir ao Egito, para fugir do rei Herodes. E quando ele foge, quando o José e Maria e Jesus está no Egito, quando o rei Herodes morre, aparece outra vez o anjo falando para José que eles podem voltar, porque o rei Herodes já havia morrido, e eles voltam. E depois disso, Jesus, ele tem uma vida como nós, como homem. Ele trabalhou, ele teve os mesmos prazeres que nossa carne tem, e mesmo assim ele resistiu tudo isso e se tornou e sempre será santo. Ele aqui na terra como carne, como nós, ele continuou seguindo a santidade que há em Deus. E ele cresce. Aos 30 anos de idade, ele vai ter com João Batista a ser batizado. E João Batista batiza ele. E quando Jesus vai sair, ele sai das águas, o céu se abre e desce uma pomba mostrando o Espírito Santo, e repousa sobre Jesus. E eis que brada uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus tinha prazer em Jesus. Todo o prazer de Deus estava em Jesus, porque ele sabia o potencial que Jesus tinha, e Ele sabe o potencial que cada um de vocês tem. Deus, Ele escolheu vocês para impactar nações, para impactar gerações. Oh, Espírito Santo. E ao sair da água, a voz brada: Deus tem o prazer em Jesus. A partir daquele momento começa o ministério de Jesus. Ele começa, logo antes de começar o ministério, ele vai ao deserto. O Espírito de Deus conduz ele ao deserto, e ele vai ser tentado pelo diabo, como aconteceu com Jó. Satanás, ele subiu aos céus junto com os filhos de Deus. Em Jó capítulo 1 diz isso. Satanás subiu aos céus junto com os filhos de Deus. E Deus perguntou para ele: de onde você vem, Satanás? Ele falou: eu estava passeando pela face da terra. E Deus mostrou para ele: tá vendo? Aquele lá é meu servo bom e fiel, Jó. E toda aquela história, Deus permite que Satanás tente Jó, só não toque na alma dele, porque a alma dele é de Deus. E ele toca na família de Jó, ele toca nos bens de Jó. Do mesmo jeito aconteceu com Jesus. Satanás sobe aos céus, e Deus pergunta para ele: de onde você vem, Satanás? Ele fala: estava pareando pela face da terra. Ele fala assim, Deus fala: tá vendo meu filho? Aquele lá, ele tem totalmente o meu coração, o coração humilde, que Jesus fala: eu sou manso e humilde de coração, assim como Deus é. E Satanás fala: ele é humilde e manso de coração ao teu lado, mas na terra ele vai se corromper. Deus fala: não, vai lá, tenta ele. Deus sabia que Jesus ia resistir ao diabo, ele sabia que ia resistir, mas para provar para o diabo que ele estava errado, Deus pede para ele: vai lá, desce lá e tenta ele, para você ver, para você quebrar sua cara, que Jesus, ele é verdadeiramente meu filho. Ele, mesmo na terra, ele não vai se corromper. E Satanás desce e tenta Jesus. Vamos abrir em Mateus 4. Todos acharam? A partir do versículo 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Um ponto aqui que eu vejo: o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Não foi o diabo que conduziu Jesus, porque o diabo não tem poder para isso, mas sim o Espírito de Deus, porque era necessário que Jesus fosse
passasse por essa situação, para que nós possamos ver o que acontece. Que Satanás ele vai tentar nós dia e de noite, ele vai nos tentar, mas a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Do mesmo jeito que Jesus ele resistiu ao diabo, o diabo fugiu dele. No versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esse versículo 7 pode ver que até mesmo de Satanás, Deus ele é Deus. Satanás ele reconhece a majestade de Deus. Todos os demônios, todo o império das trevas reconhece que o Senhor dos exércitos ele é Deus. O versículo 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nesse versículo 11, eu vejo que eu tiro por base em nós, se nós resistirmos ao diabo, o anjo de Deus descerá e vai suprir todas as nossas necessidades. Muitas das vezes, o diabo vai colocar a gente em determinadas ocasiões, para que nós murmurar, para que a graça de Deus saia um pouco da gente. A gente não podemos murmurar diante de Deus, a gente tem que resistir ao diabo, porque a gente sabe como cristão, que as tentações virão, os desejos da carne virão para nós. Mas se a gente resistir, a gente vai crescer o nível de fé, o nível espiritual falando, o nível de unção. Porque cada teste que a gente passa, Deus ele nos prova. E se a gente for provado e aprovado por Deus, nossa fé vai crescer. A nossa fé vai chegar num nível que nós oraremos pelos mortos e os mortos ressuscitarão. Porque Jesus ele fala: obras maiores vocês farão em meu nome. No nome de Jesus nós podemos ressuscitar mortos. No nome de Jesus nós podemos curar os enfermos. No nome de Jesus nós podemos orar pelos coxos e os coxos andar. Em nome de Jesus nós podemos orar pelos cegos e os cegos começarem a enxergar. Nós só precisamos alcançar esse níveis de fé. Que isso que determina é a fé. Se a nossa fé estiver alta, se a nossa fé estiver grande em Deus, estiver inabalável em Deus, a gente poderá fazer todas essas coisas. Todas as coisas que Jesus fez, nós podemos fazer também. Porque como filho de Deus, nós somos herdeiro dele e co-herdeiros de Cristo Jesus. Toda a autoridade que foi dada a Cristo pelo Espírito Santo, nós temos também, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Como diz a palavra, nós somos o templo do Espírito Santo. Então se o Espírito Santo habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós. E a mesma capacidade que Cristo tinha, a mesma autoridade que Cristo tinha, nós podemos ter também através do Espírito Santo. Nós só precisamos buscar dentro de nós, que o Espírito está dentro de nós. E cada vez eu vejo que se nós resistirmos às tentações, a tentação vai vir. A tentação de uma pessoa que era mundana, de se prostituir, de usar drogas, virá sobre ele. A tentação ela não sairá de você por causa da graça de Deus, mas ela vai permanecer para que você cresça cada vez mais nos caminhos de Deus. E a tentação virá, a vontade de usar droga pela pessoa que foi do mundo virá. Mas se você resistir, a sua fé vai crescer, o seu nível de unção vai crescer em Deus.
até que vai chegar um dia em que nós seremos grandes em Deus, como Cristo era. E pode ter certeza, irmão, muitas das vezes nós achamos que nós somos perseguidos, que as pessoas falam mal de nós e nós somos perseguidos, mas eu te garanto e eu te afirmo que ser perseguido não é isso. Ser perseguido é as pessoas que estão no Afeganistão, os cristãos que estão lá e correm todo dia com medo de tomar um tiro, porque os muçulmanos eles querem matar os cristãos. O diabo usa essas pessoas para matar os cristãos. E eu te afirmo verdadeiramente, nós não somos perseguidos. Nós temos o direito a ler a palavra. Nós temos um direito de ver pregações na internet. Há muitos daqueles cristãos não têm. E eu entendo que todos os dias nós temos que agradecer a Deus pela misericórdia dele em nossas vidas, a misericórdia dele que dura para todo sempre, a misericórdia de Deus que ele tem nos perdoado todo dia, porque não adianta, nós mesmo sendo cristãos, todos os dias nós pecamos, porque se nós formos perfeitos, a gente não deveria estar aqui na terra, mas sim no céu, porque no céu é o lugar de santo, e não aqui. Nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento através do Espírito Santo. E eu vejo que cada vez mais que nós lutamos, cada vez mais que passamos por dificuldades, Santo, maravilhoso, cada vez mais o Espírito Santo, ele vai confiar um novo poder em nós, uma nova unção, uma nova glória. E Jesus, ele saindo do deserto, aí ele começa toda a jornada dele aqui na terra. Ele viveu 33 anos aqui na terra para mostrar para nós. Ele veio para o povo dele, que eram os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Então os gentios, os ímpios, que somos nós, o aceitaram. Os judeus, que era o povo de Deus, o mataram, o crucificaram na cruz. E depois daquele... Obrigado. E depois que ele saiu do deserto, ele começa o ministério dele. E uma parte da Bíblia que eu quero destacar com vocês é a segunda multiplicação de pães, que se localiza em Mateus 15. Abra comigo, a partir do versículo 29. Diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e aos cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tanto pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Eu vejo nesse versículo, nessa parte da segunda multiplicação de peixes, mesmo Jesus fazendo a primeira multiplicação, os seus discípulos ainda duvidavam, porque eles não conheciam Jesus verdadeiramente.
A segunda multiplicação de peixes, Jesus dando sermão, ele ensinando ao povo que estava junto com ele. Muitas pessoas vieram de outras cidades, e naquela época não tinha carro, não tinha moto como tem hoje. Eles faziam caminhadas, eles iam a pé. E Jesus, ele tendo compaixão da multidão, ele fez a multiplicação, porque ele sabia que se o povo fosse em jejum, depois de 3 dias sem comer, ao deserto eles morreriam, todos morreriam. Porque o deserto, ele alcança uma temperatura de sol mais ou menos, aproximadamente 50 graus por hora, 50 graus. E isso, as pessoas morreriam. As pessoas morreriam por causa da fome, depois de 3 dias. E Jesus, tendo compaixão do povo, ele fez a multiplicação. Trouxeram para ele 7 pães e alguns peixes. E Jesus, erguendo esse alimento para os céus e dando graças a Deus, se multiplicaram. E ele repartindo aos seus discípulos, entregaram. Os discípulos iam passando para os povos, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu entendo que mesmo que nós, como nossa carne é pecaminosa, vai vir a vontade de murmurar, vai vir a vontade de menosprezar o que há em nós. Mas Jesus, mesmo tendo compaixão de nós, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Como a Bianca falou, ela foi despedida de um emprego, mas logo depois outro emprego veio para ela. Do mesmo jeito, Deus, ele tem compaixão de nós. A gente pode, muitas das vezes, imaginar como vou pagar minhas contas esse mês. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de misericórdia. Ele é o dono do ouro e da prata. Então ele vai te abençoar se você for verdadeiramente fiel com Deus. Se você estiver alinhado com o trono dele, se você estiver alinhado com a vontade dele, ele vai te ajudar. Ele vai suprir todas as suas necessidades. E é o que eu vejo, as pessoas, elas estavam ali naquele momento, não para alcançar prosperidade. Porque as pessoas de hoje em dia, os cristãos que dizem ser cristãos, vêm para a igreja somente para orar e pedir bem materiais para Deus. Fala: Deus me dê prosperidade, Deus me dê dinheiro. Mas não é isso. Se você quer prosperidade, busque a Cristo, porque a prosperidade está em Cristo, não está em mais ninguém. Se você estiver alinhado com Deus, ele vai te abençoar da melhor forma possível. A palavra diz que as bênçãos de Deus correrão atrás de nós, se nós formos alinhados com Deus. Se o nosso coração não estiver em bem materiais, mas estiver em Deus, nas coisas que são eternas, nós temos que buscar verdadeiramente a graça de Deus, o poder de Deus, porque onde há poder de Deus, há presença de Deus, há palavra de Deus. A palavra de Deus em 2 Coríntios diz, capítulo 12, que a graça de Deus nos basta. Nós temos que buscar somente a graça de Deus. Se a gente quer prosperidade, busque a graça de Deus. Se você quer arrumar um casamento, busque a graça de Deus, que Deus vai te revelar uma pessoa perfeita. Não perfeita, uma pessoa que esteja aliada com o seu propósito. Que você e ela se juntem e vocês possam estar alinhados no mesmo propósito com Deus. Que Deus, uma coisa que o Esdras falou sábado: se você quer saber se o seu relacionamento é de Deus ou não, é a pessoa que você está, ela te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Se você estiver sendo aproximado de Deus com essa pessoa, então pode ter certeza que ela é verdadeiramente de Deus, ou ele. Por isso Deus coloca a gente em situações, em relação a namoro, em relação a casamento. Deus coloca você com uma pessoa que faz você buscar mais a presença dele. Mas depende de você permanecer no lugar. Depende de você permanecer com ela ou não. Se a gente buscar verdadeiramente a Deus, cara, Deus é maravilhoso. Se a gente buscar verdadeiramente a Deus, Ele vai mostrar como a gente pode agir em determinadas ocasiões, com o namoro, com o casamento.
Ele vai mostrar tudo para nós, porque Jesus ele fala assim: eu vou subir para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Consolador, o Conselheiro, que é o Espírito Santo. Tudo que você perguntar para Deus, Ele vai te responder. Tudo que for da vontade dEle, Ele vai te responder. Porque muitas pessoas, há cristãos que dizem ser cristãos. Eu sou cristão. Eu sou verdadeiramente de Deus. Mas quando dizem, vamos para a casa do Senhor, ele fala: não, hoje eu tenho uma festa para ir. Hoje eu vou para uma balada. Mas peraí, você não é cristão? Por causa dessas pessoas, o nome de Cristo é escandalizado. Através dessas pessoas, Cristo é escandalizado para as pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus. As pessoas decidem ir a baladas do que ir para a igreja, porque essas pessoas não conheceram verdadeiramente a Cristo. Essas pessoas não conheceram verdadeiramente o amor de Deus. Porque quando você conhece Deus verdadeiramente, você não quer se afastar da presença dEle. Jamais você se afastaria da presença de Deus, porque você sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Você sabe a capacidade que você tem em Deus, porque nós não somos nada. Nós somos apenas pó e poeira. Se a gente morrer hoje, amanhã, daqui uma semana, nosso corpo já está em decomposição e nada a gente leva daqui dessa terra. Mas o que a gente leva é a graça de Deus, porque a graça de Deus é eterna. E a graça de Deus, ela permanece em nós, na alma, não na carne, porque a carne se desfaz. E eu vejo que hoje em dia muitos cristãos estão dispersos, estão se perdendo na igreja. E não, cara, eu não consigo entender isso. Porque quando você conhece verdadeiramente o amor de Deus, Ele muda você, Ele molda o seu coração. Antigamente sua vontade era se prostituir, hoje sua vontade é se santificar. Antigamente sua vontade era beber, mas agora a vontade é tomar santa ceia. Muita gente, tem pessoas em meio de nós, cristãos, que dizem ser cristãos, um dia está tomando a santa ceia no domingo, na terça-feira está tomando vodka no bar. Isso não é um cristão. Isso é uma pessoa que se diz cristão, mas não é. Porque a Bíblia diz que os anjos das trevas, os demônios, eles copiam os anjos de luz. Então ele vai se infiltrar no meio de nós, para que ele possa influenciar outras pessoas que são pequenas na fé. Como eu sou convertido há 8 meses. Eu me converti há 8 meses e eu lembro até hoje, numa quinta-feira, eu vim com Wesley. Cara, eu ouvi naquela palavra, Deus falou comigo aquela noite. Eu me ajoelhei diante dele, pedi perdão e falei: Deus, eu prometo para o Senhor que eu vou mudar. A partir daquele dia, eu mudei verdadeiramente, porque eu reconheci o amor de Deus, eu reconheci a graça de Deus. E eu vi que Ele queria todo o bem para mim, mas eu achava que eu estava feliz. Eu achava que eu bebendo, eu curtindo a festa, eu ia me satisfazer, mas passava aquilo na ressaca. E eu falava: o que aconteceu? O que isso adiantou na minha vida? Mas quando eu vim na igreja na quinta-feira, no outro dia eu falei: cara, que alívio eu tô sentindo. Aí eu lembrei: cara, ontem é isso que eu fui buscar. É o amor de Deus, é a graça de Deus. E eu me arrependi verdadeiramente e quis mudar. Eu vejo que se a gente quiser mudar verdadeiramente, Deus, Ele vai nos mudar. Porque quando nós aceitamos o Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vem sobre nós. E é Ele que vai nos mudar, é Ele que vai sarar todas as feridas, é Ele que vai nos moldar, é Ele que vai nos aperfeiçoar em Deus. E quando eu reconheci isso, eu me apaixonei verdadeiramente por Cristo. Aí eu vi que Cristo é verdadeiramente apaixonante. Ele, se você buscar uma coisa que eu acho muito impressionante em Deus,
é que conforme você ora, se você ora 1 hora por dia, depois você vai querer orar 2, por amor a Cristo, por amor a Deus, porque a presença dele satisfaz a nós, a presença dele satisfaz a nossa alma. Só que nós precisamos reconhecer isso verdadeiramente e buscar a Deus verdadeiramente. Cristo, quando ele sobe ao Getsemane, ele vai com ele, Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos de Jesus. E ele diz assim: ficai, orai e vigiai, que eu vou subir para falar com meu Pai. E ele sobe e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus, ele estava sentindo a dor que ele iria sentir lá na cruz. E ele pede para Deus afastar o cálice dele. Mas era necessário que Cristo sofresse para que nós tivéssemos salvação. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz em nosso lugar, a gente não estaria aqui. A humanidade não existiria mais ninguém. Porque o pecado era muito grande na humanidade. Mas Cristo tomou sobre si todas as transgressões, todas as iniquidades, e levou sobre si na cruz. E Jesus, ele sobe ao Getsemane e pede para Deus afastar o cálice dele. Logo após isso, ele desce novamente, após 1 hora, e fala aos seus discípulos, e eles estavam dormindo, os discípulos, e ele fala: vocês não puderam vigiar por ao menos 1 hora? Isso é o que eu aprendo, eu tiro por base, que no mínimo, por dia, um cristão, ele deve orar pelo menos 1 hora por dia. Mas alguns dizem que é 1 hora, mas Jesus subiu 3 vezes, então é 3 horas. E Jesus, na 3ª vez, ele desce e chama os seus discípulos e fala: vamos, porque é chegada a minha hora. E eles vão. E Judas Iscariotes, o traidor, está junto com os soldados que iria prender Jesus. E Jesus, sabendo disso, vai ao encontro deles. E o Judas, o traidor, ele fala: aquele que eu saudar com um beijo, ele é Jesus, então vocês os prendam. Mas Judas, quando ele vai, ele sauda Jesus com um beijo. Jesus não chama ele de traidor, Jesus chama ele de amigo. Olha, o amor de Deus é tão grande que mesmo a pessoa que ia traí-lo, ele chamou de amigo. Muitas das vezes nós não conseguimos ver isso, porque o nosso racional não vê, o nosso racional não consegue compreender a imensidão do amor de Cristo. E quando os soldados vão e pegam Cristo, e logo depois daquilo, Judas, ele se suicida, porque ele viu a burrada que ele fez, ele viu a coisa errada que ele havia feito, e ele vai lá e quer entregar as moedas de volta para os fariseus, mas os fariseus dizem: agora não é culpa nossa. Aí ele pega as moedas, joga no templo, para que se cumprisse o que o profeta havia falado, havia profetizado. E depois disso, Judas, ele vai e se enforca, se suicida. E Jesus, ele sofre muitas transgressões, ele apanha bastante, como Isaías 52, a partir do versículo 13, diz assim: eis que meu servo operará, com prudência será engrandecido, e ele elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouvirão entenderão. Jesus, ele apanhou tanto que o rosto dele ficou irreconhecível. As pessoas viam Jesus e não reconheciam ele mais, porque ele apanhou tanto. Esbofetearam a cara de Jesus, bateram nele, e muitas das vezes nós crucificamos Jesus novamente,
glorificando a Deus, mas outro dia nós estamos escandalizando o nome dele, porque as pessoas ímpias, as pessoas que não conhecem a Cristo, olham para nós e falam: ele não era crente, não era ele que ia para a igreja todo dia. É desse jeito que nós estamos escandalizando o nome de Cristo. Um dia nós estamos na igreja, outro dia nós estamos no bares. Como assim? As pessoas ímpias olham, e por causa de nós, por causa dessas pessoas que vivem um pé na igreja, um pé no mundo, as pessoas não se convertem a Cristo, porque acham que ir para a igreja é a mesma coisa de estar no mundo, mas não é. Eu afirmo com toda certeza, eu já fui do mundo, e eu afirmo com toda certeza, com a plena razão, de homem, que as coisas de Cristo são muito melhores que o mundo pode oferecer. A nossa alma, ela deseja algo, por isso nós vamos para o mundo, nós estamos na perdição, porque nossa alma precisa de algo, mas nós precisamos reconhecer que esse algo é Cristo. Nós precisamos reconhecer que esse algo é a graça de Deus. E Jesus, ele apanhou tanto que o rosto dele ficou desfigurado. As pessoas não reconheceram mais a Cristo. E ele tomou sobre si todas as transgressões de nós, as nossas iniquidades. Ele levou sobre si para o madeiro. A palavra diz: maldito o homem que será pregado no madeiro. E Jesus, ele foi pregado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. Ele morreu por nós, por amor a nós. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, o primogênito de Deus, que é Cristo. Deus, ele amou a nós de tal maneira, porque ele sabia, Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer em nossas vidas daqui uma semana, daqui um ano, daqui a 10 anos. E ele viu que entregando Cristo para morrer na cruz, ele tinha visto nós essa noite, porque essa noite estava marcada na eternidade. Ele viu, por amor a aquele povo da comunidade vivendo em amor, o meu filho vai morrer na cruz, para que eles há salvação neles. Porque para Deus, uma alma é mais valiosa do que o mundo inteiro. Deus, ele queria somente que as pessoas voltassem à origem, como Adão e Eva. Mas eles pecaram, saíram do jardim do Éden, saíram da presença de Deus. Aí que o pecado habitou entre nós, o pecado habitou na humanidade. E Deus, ele queria que nós voltássemos à essência, que é a presença dele. E um dia isso vai acontecer, quando o Messias voltar e buscar a noiva dele. E Jesus, ele apanhou tanto que o rosto dele ficou transfigurado. As pessoas bateram tanto em Jesus, bateram nele e falaram: você não é o Filho de Deus? Por que você não se salva? Você veio para pregar para tantos, para salvar a tantos, porque você mesmo não se salva. E as pessoas bateram em Jesus e entregaram a cruz para Cristo, para que ele levasse até o Calvário. Uma pessoa chamada Simão ajuda ele a carregar essa cruz até ser crucificado. E Jesus, ele é crucificado, e tem dois bandidos do lado dele, um à destra, outro à esquerda. Os bandidos dizem assim: ele não é o Filho de Deus. Um deles diz: ele não é o Filho de Deus, porque ele não se salvou, porque ele não se salva, ele desce daquela cruz. O outro diz assim: ele não é digno de estar ali em cima. Até os ímpios, até os ladrões, eles reconheceram que Jesus não era digno de estar morrendo na cruz. E ele diz assim: ele não é digno de estar ali, mas nós somos, porque nós fizemos errado, ele não. Cristo, ele fez o certo, ele curou os enfermos, Cristo fez os paralíticos andar, Cristo deu uma nova história, uma nova direção para as pessoas, porque ele veio para sarar os enfermos, para curar os enfermos. E Cristo, ele diz assim: se vocês se arrependerem, hoje mesmo
vocês cearão comigo lá no céu, lá no reino de meu Pai. E Jesus, depois daquele tempo, depois daquele momento, Jesus, ele entrega o seu espírito ao Pai e ele morre. E eis que o véu do templo se rasga de cima a baixo. O sepulcro se abre. Houve um grande terremoto e os sepulcros se abriram. E as pessoas, aqueles que dormiam, a palavra diz que os santos de Deus que dormiam, eles não morreram, eles dormiam. Eles levantaram e entraram na cidade. E o povo reconheceram e apontaram para Cristo, falaram: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E depois daquele tempo, a família de Maria e outras pessoas pedem para Pilatos o corpo de Cristo para sepultarem. E eles vão e sepultam o corpo de Cristo, colocam ele, e depois de 3 dias Cristo havia de ressuscitar, como ele havia prometido. Cristo, ele prometeu, ele falou para as pessoas: eu destruirei esse templo, e entrei com as minhas próprias mãos, e depois de 3 dias eu reconstruirei este templo. E as pessoas não colocaram fé em Cristo, mas as pessoas acharam que ele estava falando do templo em si, de concreto, mas ele estava falando de si. Ele ia morrer, mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar. E depois de 3 dias Cristo ressuscita. Maria Madalena vai ao sepulcro para perfumar o corpo, e elas ouvem um grande terremoto. E quando elas chegam, elas ficam pasmadas, ficam assustadas, porque ela vê um anjo, uma pessoa de vestes brancas reluzentes, assentado em cima da pedra, e diz para elas: eu sei que vocês procuram o Cristo. Como ele havia prometido, ele ressuscitou. Como ele havia falado, ele ressuscitou depois de 3 dias. E a Maria fica assustada. E depois o anjo fala para ela: vai, avisa os discípulos. Avisa os discípulos que para Jesus encontrá-las. Jesus diz a elas: vai de encontro aos discípulos e fala para ele ir a tal lugar, que ali eu os encontrarei. E elas vão e avisam aos seus discípulos, e os discípulos ficam todos pasmados, todos admirados. Mas teve um que duvidou, Tomé falou: não é possível, eu só vou acreditar se eu ver. Hoje em dia, muitos cristãos estão do mesmo jeito de Tomé. Há muitos Tomés em meio à congregação. Não há uma coisa que entristece o coração de Cristo verdadeiramente, é a incredulidade do povo. Porque quando Lázaro morreu, Jesus chega à frente do túmulo de Lázaro, e ele não chora por amor a Lázaro, ele chora por amor pela incredulidade do povo. Porque ele viu que o povo não acreditava que Cristo podia ressuscitá-lo. E isso entristece o coração de Cristo. Isso entristece o coração de Jesus, de Deus. E também ele duvida. E então Jesus aparece para ele e fala assim: Tomé, toque. Olha, sinta o furo das minhas mãos. Só depois que ele vê a Cristo, ele acredita. A palavra diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Tomé, ele só acreditou depois que ele viu. Só depois que ele viu, ele teve fé. Ele acreditou que Cristo havia ressuscitado. E depois daquele tempo, Jesus fala, ele vai subir aos céus. E ele fala: ide a Jerusalém. Eu vou subir ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Ide a Jerusalém até que sejais revestido de poder. E Jesus, ele vai e sobe à destra do Pai. Em Salmos 24,
24, a partir do versículo 7. Jesus, eu creio que Jesus ele subiu ao reino dos céus. Em Salmo 24 diz assim, a partir do versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jesus ele bradou do lado de fora dos céus, para que abrisse a porta, que entraria o Rei da Glória. E eu entendo que o versículo abaixo, versículo 8, indaga de lá de dentro. Todo o céu ficou pasmado, todo o céu ficou em silêncio, falando: quem é esse homem que subiu até aos altos céus e se diz o Rei da Glória? E uma pessoa pergunta, um anjo pergunta: quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E ele respondendo: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. E logo após, quando ele fala isso, as portas do céu se abrem e ele entra, e todos veem que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e todos caem no chão prostrado diante dele, e todos caem com o rosto em terra, em prostração a Cristo. E Cristo ele vai em direção totalmente à sala do trono, sobe os degraus, sem falar nada, senta à destra do Pai, e diz para o Pai: Pai, foi consumado. Pai, o meu trabalho que eu desci à terra foi completo. E Deus olha para ele e diz: sim, filho, foi consumado. Sim, filho, o seu trabalho foi completo. A sua tarefa foi completa lá na terra. Como Jesus havia prometido, falado para os discípulos: ide a Jerusalém, até que sejais revestidos de poder dos céus. E Deus ele diz para Jesus: filho, a sua tarefa foi completa. Agora eu enviarei o meu Espírito para a humanidade, para habitar nas pessoas, para habitar dentro das pessoas. Porque quando a mensagem de Jesus impactaria aquela geração, mas não teria impactado essa, se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse pelo Espírito de Deus. A gente não conseguiríamos vencer o pecado, a gente não conseguiríamos resistir ao diabo, se não fosse pelo Espírito Santo. E Deus, sabendo disso, Ele vai e envia o Espírito dele a nós. Como eu penso, há três fases. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se manifestou no Antigo Testamento. No Novo Testamento se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. E depois do Novo Testamento há um outro, que é o Espírito Santo, que é o tempo de hoje em que nós estamos vivendo. Se não fosse pelo Espírito Santo, a gente não teríamos sido convencidos pelo pecado, porque é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos aproxima de Deus. Em Atos 2, quando todos estão reunidos numa casa, num lugar, eis que sopra um vento veemente, um vento impetuoso, e todos daquela casa, a palavra diz que todos daquela casa foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Foram vistas, e as pessoas que passavam à frente daquela casa e olhavam assim e falavam: nossa, esses caras estão bêbados. Porque as pessoas que estão no mundo, elas não entendem, o racional delas não entende a glória de Deus, não entende o poder de Deus. E todos daquela casa, independente, eles podiam estar vendo as pessoas passando à frente, mas eles estavam ali somente para glorificar a Deus,
como nós hoje em dia precisamos fazer, independente das pessoas falarem mal da gente. A gente tem que buscar a Deus, independente das pessoas falarem: ué, aquele lá é o cristão, aquele homem ali, ele virou muito religioso, ele está muito na igreja, está vivendo mais na igreja do que em casa. Um conselho que eu dou: deixe falar, deixe o pessoal falar, porque isso é um sinal que Cristo está em vós, que Cristo está em todos. Porque se as pessoas não falarem mal de nós, Cristo não habita em nós, o Espírito Santo não está habitando em nós, porque a palavra de Deus diz: vós serão perseguidos pelo meu nome. Se vocês não estão sendo perseguidos, vocês não estão com Cristo. E é isso que eu entendo. Em Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a humanidade. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne, como havia profetizado o profeta Joel, que todo o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne. E assim aconteceu. Como Deus, Ele é fiel para cumprir todas as profecias, assim como Deus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele tem prometido, Ele cumpriu. E graças a Ele, graças a Deus, que Cristo morreu na cruz por nós. Isaías 53 diz que Deus teve prazer em ver Cristo morrendo, porque Ele sabia que através de Cristo haveria salvação para nós. Se não fosse por Cristo, não haveria salvação. E depois daquele tempo, quando desce o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito de Deus. E a autoridade, a gente precisa reconhecer a autoridade que é em nós. O mesmo Espírito que estava em Cristo, o mesmo Espírito que desceu em forma de pomba, Jesus desceu em nós. E a mesma autoridade que Cristo tem, nós temos também. Nós só precisamos buscar e nos santificar cada vez mais para Ele, nos separar para Cristo, porque é daí que vai acontecer as coisas grandes de Deus em nós, através do Espírito Santo. Queria se colocar de pé. Aconteceu em Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo, e toda a casa foi cheia da fumaça da glória de Deus. Eu creio que desse mesmo jeito vai ser esta noite. Eu creio que o Espírito Santo tocará em cada um de vocês esta noite. Eu creio que a glória de Deus tocará em cada um de vocês, porque é o poder de Deus que vai nos mudar, é o poder de Deus que vai fazer com que a gente mude. É a palavra de Deus, e na palavra de Deus há poder, porque em Gênesis capítulo 1, quando ele fala, Deus fala: haja luz, e houve luz. Naquilo nós podemos ver que há poder na palavra de Deus. Deus declarou que haveria luz e houve luz. Do mesmo jeito, a palavra de Deus, eu creio que vai penetrar. A palavra que saiu daqui deste altar hoje penetrará no coração de cada um de vocês, penetrará na mente de vocês, e vocês amanhã procurarão mais a Deus. Eu creio que amanhã vocês sentirão mais sede pela justiça de Deus, vocês sentirão mais fome pela presença de Deus. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês buscarão Deus com mais intensidade, com mais fervor, com mais amor. Vocês serão totalmente apaixonados por Deus, porque é o Espírito Santo que gera em nossos corações o amor dele, e que nós essa noite podemos reconhecer o infinito amor de Deus, o infinito poder de Deus e a infinita glória de Deus. Que esta noite, feche teus olhos, comece a entrar em espírito,
orar. Começa a pedir para Deus uma nova sede, uma nova fome, algo novo de Deus, um renovo de Deus. Que Deus, se você pedir, Ele vai inclinar os ouvidos dele e te atenderá dos altos céus. Ele fará o que vocês pedem, porque o Pai, Ele vai responder de acordo com a sua oração, aquela oração verdadeira, aquela oração que é verdadeira de todo o coração. Se vocês pedirem verdadeiramente uma nova sede, uma nova fome para Deus, assim Ele concederá para vocês. Vocês sentirão mais sede, vocês sentirão mais fome. Eu profetizo sobre vocês que vocês orarão pelos aleijados, os aleijados começarão a andar. Vocês orarão pelos cegos e os cegos começarão a ver. Vocês orarão pelos surdos e os surdos começarão a ouvir. Receba essa palavra, receba esse algo de Deus, essa autoridade que Deus confia sobre vocês. Nós só precisamos buscar dentro de nós essa autoridade. Nós precisamos buscar dentro de nós a glória de Deus, que a glória de Deus está dentro de nós, o poder de Deus, que Ele se manifestou dentro do templo dele, e Ele não habita no templo feito por mãos humanas, mas em nós, que nós somos moldados por Deus. Deus, Ele pega o barro e molda a gente, e sopra em nossas narinas, e nós estamos vivos, graças a Ele, graças ao amor de Deus, graças à misericórdia de Deus, que todo dia se renova em nós. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais aqui. E Deus, esta noite, Ele tocará em cada um de vocês. A família de vocês serão impactadas através de suas vidas, serão impactadas pela glória de Deus, pelo resplendor da graça de Deus, da face de Deus que clareia sobre as suas vidas. A glória de Deus está sobre cada um de vocês, porque Deus, Ele não faz exceção dos filhos. Ele ama os filhos deles, todos iguais. Esta noite nós possamos pedir para Deus algo novo, um renovo de Deus. Pedimos para Ele, falamos: Deus, eu não aceito, Pai, que minha família se perca, que a minha família esteja perdida no mundo. Eu não aceito. Eu quero mudar isso, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Usa-me, Senhor, de acordo com a tua vontade. E Deus, assim Ele fará, porque é da vontade dEle que você se sinta bem. É da vontade dEle que toda a sua família seja impactada através do testemunho que há em você, através da glória que há em você. Feche seus olhos, vamos louvar esta noite, glorificar o nome dEle, porque Ele é digno de honra e de glória. Em Apocalipse diz que enquanto os seres viventes declaram glória e honra àquele que está sentado sobre o trono, os 24 anciões prostram diante dele, lançando suas coroas. Do mesmo jeito, se nós glorificarmos a Deus esta noite, verdadeiramente de todo o coração, porque o Pai, Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E se a gente adorar